Boa noite, gente. Eu sou a Michele do Instituto Coenin e sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos falar de depressão. E aí, o que será que é esse tal de depressão? Então, eu vou esperando as pessoas entrarem para que a gente comece essa conversa. Uma conversa bem séria, porque afinal de contas, depressão é algo bem sério, bem sério. E nós vamos precisar desmistificar algumas coisas, a gente vai precisar entrar profundamente nesse assunto, que afinal de contas, depressão não é frescura. E aí, vamos falar um pouquinho disso hoje? Então eu vou aguardando, esperando as pessoas entrarem para a gente começar esse bate-papo, um bate-papo que na verdade não tem o intuito de ser uma aula sobre depressão, mas na verdade uma aula sobre olhar para esse assunto tão sério. E um assunto tão sério, mas que infelizmente as pessoas dão pouquíssima importância para isso. Hoje em dia as pessoas olham para essa doença e acham que é frescura. Provavelmente você já deve ter ouvido um pouquinho a respeito disso. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Como eu disse anteriormente, eu sou a Michele Godas, do Instituto Coenin, e eu sou psicóloga comportamental e a minha especialidade, na verdade, é justamente tudo isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então eu vou esperando vocês entrarem mais um pouquinho para a gente começar a falar. De novo, não com o objetivo da gente necessariamente, né, dar uma aula sobre depressão, não é esse o meu intuito, mas o intuito é a gente bater um pouco, bater um papo a respeito disso. Então eu gostaria que vocês interagissem bastante, vamos falar um pouquinho do que vocês entendem a respeito disso, tá bom? Eu vou esperar só mais um pouquinho, é que eu vou usar. Não, tá bom. Já, é só um minutinho, né? Eu vou roubar de você correndo com o tablet na mão. Então vamos lá, vou esperar só mais um pouquinho pra gente começar. E aí então? Eu acho que já dá pra gente começar o nosso bate-papo, né? Vou esperar dar 3 minutinhos que a gente começou. Então, só mais um pouquinho, certo? Então, boa noite. Vamos lá, boa noite a todos que eu não vi anteriormente, mas que forem entrando. Boa noite, pessoal do Facebook. Vamos só mais um pouquinho. Vou esperar dar 3 minutos, aí eu vou começar. Por que 3 minutos? Não sei, porque eu escolhi 3 minutos hoje. Vamos esperar dar os 3 minutinhos e a gente começa falando disso. Então vamos lá. Vamos falar o que é depressão. Eu não sei se você já ouviu falar disso antes, mas com certeza isso é algo muito comum. Você possivelmente já ouviu várias vezes alguém dizer eu estou depressivo. Ou várias vezes a pessoa dizer assim, ah, para com isso, depressão é frescura. Ou até mesmo, ah, reage aí, isso é falta do que tem o que fazer. Depressão, na verdade, é falta do que tem que fazer. Levanta e vai fazer alguma coisa a respeito disso. Provavelmente, ou você já falou alguma coisa para alguém a respeito disso, ou você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. Mas, na verdade, depressão é uma doença seríssima e que atinge um grande número da população. Infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar a depressão dessa forma. Para as pessoas, depressão é frescura. Depressão é só uma tristeza qualquer, uma falta de ânimo, ou simplesmente não conseguir, sei lá, acordar um dia um pouquinho mais triste. Mas isso não é depressão. E para que vocês entendam a gravidade disso e como as pessoas não levam isso a sério, eu quero que vocês tragam a atenção para este órgão que está aqui dentro. Sim, este órgão que chama cérebro. O grande e famoso cérebro. Poderosíssimo e que está o tempo todo ali funcionando sem que ao menos a gente traga atenção para isso. Na verdade, ele quase nem recruta muita gente, diferentemente de outros órgãos como o estômago, que você sente fome e você precisa comer, ou você precisa tomar água para filtrar a tua urina e você fazer xixi.
Órgãos esses que você simplesmente lembra que existe e você traz atenção. Um outro órgão que a gente traz muita atenção é a pele. Então a gente se preocupa se a pele está hidratada, se tem alguma manchinha, se tem alguma ferida, alguma coisa. E para o teu cérebro? Quantas vezes você deu a real importância para ele? Eu não estou falando de uma questão mental, eu estou falando de uma questão biológica. Eu estou trazendo o cérebro para uma questão de órgão, verdadeiramente um órgão, e um órgão que pode adoecer como qualquer outro. Um órgão que pode adoecer de uma forma silenciosa e talvez seja um dos maiores problemas da depressão. O estigma que essa doença carrega. Porque afinal de contas, quando a gente sente uma dor de estômago, ninguém tem vergonha de dizer eu estou com dor de estômago. E prontamente você vai lá, toma um remédio para isso. Ou quando você simplesmente tem uma dor nas costas e está te incomodando e você não se incomoda de ir lá e tomar um remédio para dor nas costas. Então, eu gostaria de saber qual é a real diferença entre este órgão que está aqui e todos os outros. Por que nós podemos ter dores de estômago, dor de cabeça, né? Dores em partes do corpo, mas o nosso cérebro não pode adoecer? E uma das doenças mais sérias que acomete o nosso cérebro é a depressão. Essa doença silenciosa. E por que eu digo silenciosa? Porque às vezes ela vem de uma forma muito disfarçada. Às vezes ela vem disfarçada como uma tristeza qualquer ou simplesmente um desânimo. Ela vem, na verdade, cheia, carregada de uma tristeza e carregada também de uma grande vergonha. Porque afinal de contas, nós olhamos para nós e dizemos assim: eu tenho tudo na minha vida, como eu posso estar depressivo? Como se a depressão, como se esse órgão adoecesse simplesmente por reconhecer que nós não temos determinada coisa. E o que eu quero que vocês compreendam é que não é assim que funciona a depressão. A depressão, na verdade, ela é muito mais profunda do que isso. Eu quero que vocês entendam que a depressão tem a ver com uma questão muito química. Ele tem a ver com uma questão de neurotransmissor. E quando a gente fala de neurotransmissores, eu estou falando de dopamina, de serotonina e de outros hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Aquela sensação que nos faz sentir vivos, que nos faz sentir vontade de continuar a realizar as coisas. Quando nos movimentamos, nós liberamos lá, os nossos músculos liberam acetilcolina, e aí essa acetilcolina se liga com a serotonina, que se liga com a endorfina, que pega ali a dopamina, e aí a gente tem aquela sensação de... Mas como será que é quando esse órgão está doente? Será que ele consegue liberar esse tanto de neurotransmissores que nós precisamos para manter a nossa atividade? Será que simplesmente é simples assim? E simplesmente conseguimos superar esta depressão, esta doença, só com a nossa força de vontade? Sabe aquela força de vontade? Ah, então eu vou superar essa depressão sozinho porque eu acredito no meu potencial. Será que isso é suficiente para que você dê ordens muito claras para os seus neurotransmissores? Para que a partir daquele momento ele comece a funcionar de uma forma mais efetiva? A resposta é não. Você não tem essa capacidade de fazer com que o seu cérebro se cure simplesmente do nada. Às vezes é necessário sim uma medicação. Às vezes é necessário sim curar a causa. E aí nós vamos falar um pouquinho disso para que você entenda, certo? O Roberto me perguntou se a depressão pode ser detectada através de algum exame clínico. Roberto, na verdade nós temos vários exames que medem inclusive nível de cortisol, alguns níveis de neurotransmissores, mas o maior exame que existe é o exame médico especializado e por um psicólogo especializado. Um profissional consegue sim dizer se você está numa depressão ou se você está simplesmente passando por um episódio de tristeza. E isso é muito importante,
Porque qual é essa definição, qual é essa diferença entre estar triste e passar por episódios de tristeza? Afinal de contas, nós vivemos cheio de altos e baixos, nós vivemos frustrações, nós passamos por várias coisas que às vezes nos deixa triste. E aí, qual é a diferença? Como eu sei que eu estou em depressão ou simplesmente eu acordei triste? O importante é dizer que a depressão, na verdade, não é de tristeza, mas é a repetição deste quadro por muito tempo. É a repetição desses sinais e sintomas dessa síndrome que é levada muito de forma banal. Geralmente os sintomas de depressão são sintomas muito clássicos, então vamos falar um pouquinho deles. Eu vou falar de uma forma generalizada porque, na verdade, o meu objetivo não é necessariamente diagnosticar depressão aqui nem ensinar vocês a fazerem isso, porque isso deve ser feito por um profissional. Mas o que deve chamar a atenção em você? Então presta atenção. Se você acordou um dia triste, meio desanimado, mas ok, e aí foi aquele dia meio chatinho, sabe aqueles dias meio cinzas? Mas aí você foi tocando o seu dia, você foi realizando suas tarefas e você foi percebendo que você foi se sentindo um pouco melhor. E aí passou. E no outro dia você acordou e tá tudo bem, a vida segue. E aí você, sei lá, volta a ter um momento de tristeza em alguma coisa muito pontual, quando acontece alguma coisa muito chata, enfim, um dia qualquer. Isso é só um fenômeno de tristeza. Isso é um episódio de tristeza. E nós, seres humanos, estamos sujeitos a isso. Mas quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de um quadro que ele se arrasta por muito mais tempo. E ele está associado, quando a gente fala de depressão clássica, porque nós vamos falar de alguns tipos de depressão, inclusive essa é ligada à ansiedade, mas nós temos o quadro clássico de depressão é prostração, é uma tristeza intensa, um desânimo, uma, uma sensação de não capacidade de realizar as coisas, a sensação de simplesmente ser melhor deixar de existir do que viver, uma não esperança, uma não projeção de um futuro, e isso por um muito grande de sensação. Então não é simplesmente, eu ando meio desanimado, mas aí de repente passa. Não, eu quero dizer que é esse desânimo constante, às vezes linkado com uma perda de apetite e quando em casos mais graves até simplesmente um abandono do autocuidado. Então, aí as pessoas dizem assim, mas fulano me disse que tem depressão, mas a pessoa vive arrumada, vive com a unha pintada, trabalhando, está realizando as tarefas. Isso não é depressão, é frescura. Não, amores. Existem vários tipos de depressão. Existem depressões que são muito sutis. Por isso que um diagnóstico muito claro, com um profissional muito treinado, ajuda bastante. Então, se você está sentindo se você está com algum desses sintomas já há algum tempo, e esses sintomas são persistentes, e você percebe ali esse desânimo, se você percebe essa vontade de não realizar as coisas, até mesmo algo muito exacerbado por muito tempo, e quando eu digo muito tempo é assim, mais de 2 dias já é muito tempo. Poxa, procura um profissional e conversa com ele. Não tenha vergonha de dizer que você está sentindo isso, porque um dos maiores estigmas que existe, na verdade, é justamente achar que a depressão é frescura. Existem alguns sintomas que são muito clássicos na depressão e existe um quadro de depressão que sim pode causar dores físicas, porque na verdade quando a gente libera alguns neurotransmissores, quando a gente deixa de liberar alguns neurotransmissores, como a própria endorfina, é normal sentir dores no corpo. Mas isso precisa ser investigado para saber até que ponto que isso pode ser um outro quadro, talvez de uma fibromialgia, que também está relacionada a uma questão emocional, ou até mesmo, por que não dizer, né? Sim, uma depressão. E aí nós vamos falar melhor disso.
aqui. Eu também achava que era frescura, até que 2 colegas de trabalho apresentaram o quadro. Uma delas persistiu de 10 meses de afastamento do trabalho e ainda faz tratamento. Então, Lombardi, sabe qual que é o grande problema da questão da depressão? Como as pessoas têm muita vergonha de dizer que está depressivo, porque as pessoas olham para a sua vida, olham para a sua própria vida e falam assim, poxa vida, eu tenho de tudo, eu tenho uma família feliz, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho não sei o quê, como que eu posso estar depressivo? E essa vergonha faz com que as pessoas retardem a busca por ajuda. As pessoas ficam lá demorando para procurar ajuda, meio que assim, eu preciso conseguir isso sozinho. E aí, às vezes, quando ela chega até a ajuda de um profissional, já se passou tanto tempo e às vezes o prejuízo já está muito grande. E aí é preciso, na verdade, começar todo um processo. Então, não tenham vergonha de procurar ajuda. Simplesmente sinta, eu quero que vocês entendam que a depressão ela é uma doença como qualquer outra. E ela deve ser encarada exatamente dessa forma. E ela deve ser procurar ajuda tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo o mais rápido possível. Quando você faz isso, quando você procura essa ajuda de uma forma rápida, você consegue muitas vezes contornar uma situação de uma forma muito melhor. E aí sim entra a questão da medicação em muitos casos. E aí já começa um outro grande discurso, uma outra grande polêmica, e aí uma outra grande vergonha. Como assim eu vou tomar remédio para depressão? Mesmo? Será que eu não consigo fazer isso sozinho? Bom, você consegue fazer com que o seu estômago pare de doer sem tomar remédio? Você consegue fazer com que suas costas simplesmente pare sem tomar uma medicação muitas vezes? Eu quero que vocês entendam que o cérebro, ele adoece da mesma forma. Quantas vezes eu atendo pessoas no meu consultório que chegam já num ponto de depressão muito profundo. E a primeira coisa que eles dizem para mim é o seguinte: Michelle, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô com muita vergonha do que eu vou te falar, mas eu acho que eu tô em depressão. E aí a pessoa, ela fica ali esperando a minha reação. Como se eu fosse falar, nossa, que absurdo, como se eu fosse trazer um ponto de julgamento para isso. Mas na verdade, não. Na verdade, é só, entre aspas, gente, é só mais uma doença que merece toda a atenção e cuidado e tratamento. Minha irmã bipolar, o desânimo é confundindo sempre com preguiça. Eu ouço sempre para deixar de ser quando na verdade eu me sinto muitas vezes sem força. Isso é horrível também. Você querer fazer os seus afazeres. Ups, peraí. Vamos lá que só, deixa eu ver. Querer fazer os seus afazeres e colocar tudo em ordem e não conseguir. Então, esse é um sintoma muito clássico de quem tem depressão. E aí que está o grande estigma. Você imagina você não ter forças para reagir? E quando eu digo forças, gente, é força física, inclusive. Né? Quem já passou por um quadro de depressão entende o que eu estou falando. É algo que está muito voltado a uma questão, inclusive física, uma questão de não ter força de realizar a tarefa, de não se sentir com vontade de fazer. E aí a gente chega alguém para você e fala o seguinte: reage, vai, larga de ser preguiçosa, enfrenta isso. Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês, eu vou fazer uma analogia. Eu posso ter uma Ferrari top de linha, o melhor modelo que eu tiver. Só que se eu não colocar gasolina nela, só vai ser um carro parado ali. Ela não vai ser nada de especial. Eu quero que vocês entendam que os neurotransmissores, esses ligados à depressão, nada mais são que a gasolina do nosso cérebro. E sim, nós precisamos desses neurotransmissores, para que o nosso cérebro trabalhe em ponto de otimização, para que eu sinta esperança, para que eu sinta vontade e literalmente força para fazer as coisas.
Então eu quero que a partir de agora vocês encarem esta doença com muita seriedade e respeitem as pessoas que passam por isso, porque é uma doença que sim atinge um número muito grande da população, em níveis muito diferentes. Então, quando nós falamos basicamente de depressão, nós podemos falar de alguns tipos de depressão. Deixa eu ver aqui o que o Roberto escreveu. Eu tive depressão e sei muito bem o que é isso, perder a vontade de viver, sem ter vontade e forças para fazer as coisas mais básicas. Né, Roberto? E por mais que você... E aí vem uma grande frustração, porque às vezes você quer reagir, você quer ter força para fazer aquilo, então tem parte de você que até fala, quero, mas você não consegue. E é de verdade, a gente não consegue. É só lembrar da analogia do carro. A gasolina não funciona e o nosso cérebro precisa de gasolina e os neurotransmissores são essa gasolina. E eu preciso entender, na verdade, que nem toda depressão precisa ter acontecido algo sério para que isso se desperte. O que eu quero dizer com isso? Existem, né, vários tipos de depressão, mas eu vou falar isso de uma forma muito basiquinha. Existe aquela que é endógena. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente os meus transmissores, por algum motivo, param de ser fabricados. E aí, geralmente, pode ser uma questão mesmo física, e aí eu vou falar um pouquinho disso. Ou pode ser exógena, ou seja, aconteceu alguma coisa fora e que me entristeceu e eu fui me entregando a essa tristeza até que esses neurotransmissores deixassem de ser fabricados. Quando eu falo dessa depressão, dessa específica, né, quando simplesmente os meus neurotransmissores... Aí você pergunta assim, existe a mista, né, que é um pouquinho das duas. Então, assim, sabe aquela famosa propaganda? Não sei se vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais. Na verdade, a gente não tem como fazer um diagnóstico muito claro, a não ser que seja alguma coisa muito evidente. O que eu quero dizer com isso? Ah, você sofreu um trauma muito grande e isso foi te a gente até usa essa terminologia, né? E aí a gente foi se deprimindo. Mas pode ser simplesmente por nosso uso excessivo do nosso cérebro e de uma forma talvez um pouco errada. Eu quero dizer o seguinte: dormir pouco, se alimentar mal, não fazer a sua higiene mental, por incrível que pareça, usar o nosso cérebro sempre a 200 por hora e sem dar descanso para ele, pode gerar, sim, um déficit de neurotransmissores. Pode ser um dos motivos, né? Então, sim, é importante ter esse cuidado. E aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho de como algumas coisas que podem nos auxiliar nesta questão da depressão, além da medicação, da terapia, tá bom? É característico da depressão alguém sentir raivas repentinas sem motivo algum aparente? Ferreira, sim. Existe um tipo de depressão que pode dar essas variações de humor, fazer com que você tenha, inclusive, esses ataques, né, mais de raiva, né, essas explosões, como nós chamamos. Existe uma depressão que ela é muito característica e que ela traz, sim, esse traço. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, bem rapidinho, e você vai entender, sim, que isso pode acontecer. Qual que é o melhor caminho? Psicologia ou psiquiatria, Alzira? Os dois. Um exclui o outro. O psiquiatra, ele vai ser responsável por dar a medicação e o psicólogo por te dar treinamentos para que você consiga lidar suporte, né, com a depressão. Não só o suporte, como o Rolando falou, porque o suporte, na verdade, ele tem só um aspecto muito mais de apoio. E, na verdade, a depressão, muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nós estamos sentindo. Né? Nós precisamos aprender, na verdade, a trabalhar com essas. Então, assim, se você me perguntar psiquiatra ou psicólogo, e qualquer psiquiatra vai te responder os dois, e qualquer psicólogo vai falar os dois, porque na verdade é um trabalho que nós fazemos em conjunto, né? Um tratamento de depressão de uma forma efetiva vai ser feita das duas formas, com os dois profissionais. O mais importante de tudo isso é o seguinte: quanto mais rápido
eu buscar ajuda, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo, até para que ele faça um diagnóstico se realmente é uma depressão, você consegue, na verdade, muitas vezes tomar uma medicação por menos tempo. Porque uma outra coisa que é um grande problema é a discriminação com a medicação dos antidepressivos ou dos recaptadores de serotonina e de dopamina. E por que há esse preconceito muito grande? Porque as pessoas pensam, e a primeira coisa que eu ouço, ai, Michelle, eu não quero tomar porque essas medicações viciam. Não, meus amores, antidepressivos não viciam, né? Ansiolíticos, né, como a gente chama, os famosos Rivotril, os remédios para dormir, diazepams, clonazepams, todos esses pans da vida, sim, esses viciam, mas o antidepressivo não. E mesmo que você precise fazer uso de algumas dessas medicações que eu coloquei para você, se você estiver fazendo um acompanhamento, sim, com um grande profissional, um profissional que está ali focado em você, especializado nisso, ele vai conseguir fazer o desmame da tua medicação na hora certa. Existem hoje estudos muito legais a respeito do canabidiol dentro da depressão, e depois eu vou chamar para você, vou chamar para a gente fazer uma live junto com uma amiga, uma amada, que é a doutora Paula, que ela é especializada em canabidiol e ela tem várias pesquisas dentro da depressão com canabidiol, e pesquisas muito legais, porque se a gente pensar, existem, né, alguns estudos que dizem que pelo menos, olha isso, pelo menos 60% da população mundial um dia terá depressão. Pesado pensar desse jeito, né? É muita gente, não é? É normal acontecer coisas boas e legais, mas não sinto entusiasmo em nada ou aquela felicidade? Então, cá, isso pode ser um sintoma de depressão, tá? Mas isso, de novo, é muito importante você ter o diagnóstico de uma pessoa especializada disso, mas sim, isso é um sinal de alerta que nós chamamos. Vale atenção, né? Vale trazer a atenção para esse ponto, porque se você não sente esse ponto de entusiasmo, né, se você não sente essa felicidade extrema, pode ser um tipo de depressão um pouco. E aí sim, é muito importante fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Quanto mais rápido você fizer esse diagnóstico, muito mais rápido você vai conseguir melhorar esse quadro. Então, procura a ajuda de um profissional. Se você precisar de uma ajuda um pouco mais especializada, deixa depois no direct aí a sua pergunta e eu consigo talvez bater um papo com você e te auxiliar se é o momento, né, de você procurar um psiquiatra ou se a gente faz um diagnóstico dentro da psicologia, porque existem psicólogos sim que podem fazer o diagnóstico, nós só não podemos dar a medicação, mas aí eu posso te ajudar depois disso, a gente pode bater um papo a respeito, certo? Vamos lá. Como podemos ajudar e incentivar alguém a procurar tratamento? Vamos lá, como que a gente consegue fazer isso? Primeiro é olhando para a pessoa e dizendo para ela que ela não precisa ter vergonha disso. Talvez mostrar para essa pessoa que existem algumas coisas ali que estão além. Então, talvez apontar um comportamento um pouco, um comportamento, apontar uma forma como ela age perante uma situação, simplesmente olhar para aquela pessoa e falar para ela assim: você percebe que nesse momento, olha como você tá, olha, você percebe que você está mais triste do que o normal, ou que você está mais irritadiço que o normal. Apontar, na verdade, características para que a pessoa não se sinta, na verdade, invadida, porque como a depressão ainda carrega um estigma muito grande, as pessoas, às vezes, quando você olha para ela e fala assim, você já pensou que talvez você esteja em depressão? Parece que é a mesma coisa do que dizer para ela assim, olha, vê como você é fraco. As pessoas ainda relacionam a fraqueza com a depressão e não tem absolutamente nada a ver. Então, talvez a melhor estratégia seja justamente você apontar essas características, mostrar alguns comportamentos e comportamentos esses que fazem diferença. Porque quando nós falamos de depressão, nós temos vários tipos de depressão e um dos tipos de depressão, na verdade,
é justamente essa depressão que traz essa variação de humor, né? Um pouquinho antes a respeito da agressividade, né? Sim, a agressividade ela pode ser um aspecto de uma depressão que tem uma característica que a gente chama de bipolar, né? Não essa característica de oscilação de humor, então às vezes a pessoa está animada, às vezes ela está um pouquinho mais triste, então sim, é muito difícil. Deixa eu ler aqui. Faço muito esforço para ela acompanhar um psicólogo. Mas se alguém que não acredita na depressão, alguém que acha que depressão é frescura. Então, Camila, aí que tá. Por isso que a gente precisa justamente falar desse assunto de uma forma mais aberta. E eu fico muito feliz de ver você participando aqui da live com a gente, porque eu sei que você é uma grande influenciadora de pessoas com seu carisma, com seu amor. Vamos falar sobre depressão de uma forma mais aberta. Vamos começar a divulgar isso e falar para as pessoas que depressão é uma doença como qualquer outra. Porque infelizmente, essa coisa de não acreditar que algo real existe está linkado a essa questão de preconceito. Nós falamos muito a respeito do preconceito, né, a respeito de raça, a respeito de várias coisas, mas na verdade, né, de gênero, mas existe essa depressão, a depressão ela também está dentro desse gênero, né? As pessoas, na verdade, têm um grande preconceito porque simplesmente linkam a fraqueza. Então, assim, infelizmente, eu como profissional, essa é uma briga diária no meu consultório. E por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, para que a gente comece a desmistificar esse assunto. Está na hora da gente falar sobre depressão de uma forma aberta. Falar para as pessoas que isso não é frescura e que depressão, na verdade, ela é uma doença. E começar a discutir isso nas rodas. Talvez se a gente, né, quem já passou por uma depressão, se ela conseguisse simplesmente olhar para um amigo e falar assim, tudo bem você sentir isso, eu já senti também, eu sei o que que é. Né? Talvez se a gente conseguisse vencer esta vergonha e entender que uma depressão ela pode ser sim, como qualquer outra doença, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas procurem ajuda. Então, Alzira, ela não é a mais indicada para a questão da depressão, a terapia ocupacional. Ela serve também como auxiliar, mas a psicoterapia, principalmente a comportamental, ela é a mais voltada para trabalhar a questão da depressão. E quando a pessoa não consegue sentir nada, uma anestesia dos sentimentos, Lu, isso pode ser sim um sintoma também de depressão. O anestesiamento emocional, ela, às vezes, ela é um traço desse aspecto de depressão. Então, o meu convite para vocês é: vamos começar a falar disso? Vamos começar a postar também, né, falando sobre depressão. Não sei se vocês sabem, mas o maior índice de suicídio que tem é justamente pela depressão, porque a pessoa não consegue aceitar que ela não tem força para isso. Será que se ela tivesse conhecimento e soubesse que a depressão ela pode ser sim tratada, pode ser sim curada com um comprimido por dia e simplesmente com o apoio de um profissional, de um psicólogo, ela se sentiria muito melhor? Será que não é justamente isso que a gente precisa divulgar e sair falando por aí? Pensa um pouquinho nisso, gente. E quando os remédios têm efeito ruim, piora o quadro de depressão, tem 3 medicamentos e não deram certo. Anete, achar a medicação correta às vezes é um pouco complicado. Por isso que nós alinhar isso junto com um psicólogo. Eu não sei se você faz um tratamento psicológico junto com o tratamento com o seu médico, mas como eu disse, né, às vezes é muito complicado, a gente precisa acertar a dose, acertar o horário, né, e esses efeitos colaterais não são todas as pessoas que... Mas isso acaba, na verdade, às vezes, fazendo com que a gente não persista no tratamento. Um tratamento para depressão, gente, não é um remédio que a gente toma durante 5 dias, nem durante uma semana, mas é um remédio que a gente toma pelo mínimo 3 meses. É um tratamento, sim, muito longo. E às vezes os primeiros 15 dias são muito difíceis, Anete, para a gente conseguir achar o remédio certo
Hoje nós temos remédios muito modernos e remédios que têm pouquíssimos efeitos colaterais. Então, na verdade, depois a gente pode bater um papo no direct e eu posso te orientar, talvez, conversar com o seu médico a respeito de algumas medicações modernas ou de outros tratamentos que podem te auxiliar, inclusive, nos efeitos colaterais. Existem tratamentos como a acupuntura, como o próprio reiki, né, complementar a medicação, que ela ajuda, na verdade, a trabalhar esses efeitos colaterais. E aí, como eu disse anteriormente, existe o próprio canabidiol, que hoje está sendo muito estudado para a questão da depressão, e ele tem um efeito colateral nulo, por incrível que pareça. Né, já foi liberado. Então, depois, se você quiser, a gente pode conversar melhor a respeito disso. Como posso ajudar a minha patroa? Ela tem depressão. Poxa, Luciana, talvez batendo um papo com ela e mostrando para ela que é um tratamento que ela precisa ter, paciência, porque as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem se curar da depressão da noite ao dia, e na verdade ela é um processo, porque é um processo que eu preciso alinhar a minha questão química com a minha questão mental, né? Então, assim, muitas vezes nós temos medos, né? Medos de ter novamente essa tristeza, medo de novo de se sentir prostrado. E se a gente não trabalha a nossa mente, a gente não consegue trazer este equilíbrio, né? Então, assim, a conscientização, por incrível que pareça, ela é a melhor ajuda hoje em dia. A conscientização que ela é uma doença como qualquer outra e necessita de atenção como qualquer outra. É muito, muito necessário. Porque, na verdade, como que eu faço para vencer algo químico? Como que eu posso fazer com que os meus neurotransmissores fabriquem alguma coisa por si só, sem a ajuda de alguma coisa, tá? Sem a ajuda de uma medicação? Eu cuido da filha dela e é a primeira vez que li sou como uma... pode ser depressão, com certeza, né? Mas às vezes vale a pena falar para ela, olha, a senhora já foi ver isso, tô te achando muito triste, tô te achando muito quieta, será que você não quer conversar com alguém a respeito disso? Talvez valha a pena. Como quedinho, me indica uma psicóloga incrível? Não vou falar nada a respeito disso. Minha mãe começou a tomar um remédio à noite e outro de manhã, mas as pernas dela começou a inchar muito. Então, foi isso que eu disse, né? As medicações, elas têm que ser, depende da idade da sua mãe ainda, ela tem que ser dada de uma forma muito coerente, aumentando as doses bem devagarzinho. Por isso que, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o profissional que a gente escolhe. Né? Um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, ele tem que ser escolhido com muito critério, porque ajustar a medicação não é fácil, gente. Mas quando a gente acha a medicação, isso que eu estou dizendo, existem medicações muito modernas hoje e que fazem efeitos colaterais muito nulos, né? A gente precisa ver se esse problema da tua mãe inchar a perna está relacionada necessariamente ao antidepressivo e não é, na verdade, uma outra questão. Ieda, você está fazendo o Elifor. Isso mesmo, está dentro do processo. E você está fazendo psicoterapia junto? Porque senão também não adianta. A gente tem que fazer um tratamento em conjunto. Medicação e psicoterapia. A psicoterapia, na verdade, é que nos ajuda a organizar as nossas ideias, faz com que a gente faça aquela higiene mental e nos permite, na verdade, conseguir manter melhor os nossos neurotransmissores, manter essa gasolina no nosso cérebro funcionando a todo vapor. Estou tendo muita dificuldade em achar um remédio bom. Uns causam muito sono e o que estou tomando agora é ótimo, porém me dá uma insônia muito pesada. Devo insistir até o organismo se acostumar? Depende quanto tempo faz que você está tomando essa medicação. Se já passou de 21 dias, talvez valha a pena a gente rever essa medicação. Mas se ainda não passou de 21 dias, persiste.
persiste sim, muitas vezes é só mudar o horário da medicação, muitas vezes é só tomar num outro horário, né? Então, assim, conversar com o seu médico, conversar com a sua terapeuta, né, a respeito disso, com a sua psicóloga a respeito disso, ajuda, na verdade, talvez a dar horário para essa questão sua do, do remédio. Gente, uma das coisas muito importantes nesse tratamento é simplesmente a adesão ao tratamento. O que eu quero dizer com a adesão do tratamento? É um tratamento que deve ser feito de uma forma muito certinha. Eu preciso tomar essa medicação de uma forma muito certinha. Eu tenho que tomar todos os dias no mesmo horário. Eu tenho que ter um comprometimento com isso. Eu não posso esquecer, porque sim, um dia que eu esqueço faz muita diferença. Um dia que eu esqueço, sim, tem um impacto no na minha questão dos neurotransmissores. Tem pessoas que tomam um dia, esquece, toma outro, faz tudo picadinho desse jeito e na verdade isso causa um prejuízo muito grande. Sim, esse é um tratamento que sim, às vezes é um pouco chatinho no começo, por isso que as pessoas acabam muitas vezes desistindo do tratamento. Só que o problema é quando eu desisto do tratamento agora, quando eu deixo de fazer esse tratamento, essa depressão pode vir muito mais forte depois e aí fica muito mais difícil para eu cuidar dela. Existem várias técnicas, a Val acabou de falar, a arte terapia é excelente, excelente, excelente. Vamos lá. Depois de um tempo parar com a medicação achando que não precisa mais, pois está bem, mas na verdade é o remédio que nos faz sentir bem. Cá, por isso que nós precisamos, na verdade, desse profissional para nos ajudar nesse momento, para nos orientar. Porque sim, um profissional da saúde, um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, trabalhando junto com você, ele vai saber exatamente a hora certa de parar, a hora certa de fazer o desmame da medicação, de ir parando aos pouquinhos, né, de às vezes colocar um mais fraquinho, antes de tirar o mais fortinho. E aí a gente vai substituindo, a gente tem toda uma artimanha para trabalhar, para ajudar o seu cérebro, para ele também, para a gente perceber como ele está reagindo a esse desmame da medicação. Então, gente, não para não, tá? Se você quiser parar de tomar sua medicação, conversa com o seu psiquiatra. E outra coisa, psiquiatra não é para louco. Psicólogo não é para louco. O psiquiatra é só uma especialidade que vai cuidar deste órgão aqui também, tá? Psicólogo não é para quem é louco, é para evitar ficar louco, tá? Então, para de olhar com esse estigma para nós psicólogos e psiquiatras. Nós somos profissionais de saúde mental, não de doença mental. Nós queremos pegar vocês quando vocês estão bem, para que a gente consiga auxiliar, para que vocês não adoeçam, e não ao contrário. Mas se vocês chegarem também doente para a gente consegue. A síndrome do ninho vazio tem relação com a depressão? Cleide, não necessariamente. Pode ser que a síndrome do ninho vazio gere uma depressão, né? Ou pode ser que você já tenha uma depressão e aí você vai reagir a essa síndrome do ninho vazio de uma forma muito mais forte. Entenderam isso? Na verdade, a depressão ela vai trazer uma intensidade para esse sentir, mas não necessariamente uma coisa está linkada à outra, tá? Vamos lá. A ajuda psicológica é tão importante quanto a medicação. Sim, Rô, as duas devem estar alinhadas. Então não adianta só fazer terapia se você não tem gasolina para o cérebro funcionar, e também não adianta só tomar medicação e não cuidar da tua parte mental. As duas coisas devem estar unidas. Quanto mais rápido, quanto melhor essas coisas estiverem unidas, muito mais rápido. Por isso eu trabalho diretamente com os psiquiatras. Eu sou aquela psicóloga que pega o telefone, liga para o psiquiatra, discute medicação, fala que acha que não está funcionando, que está funcionando. Eu sou aquela psicóloga bem ali, que trabalha bem em conjunto com os psiquiatras para que o meu paciente consiga, assim, uma melhora muito mais rápida, muito mais efetiva. Primeiro, eu preciso vencer muitas vezes esse preconceito que eu estou falando para vocês hoje. Esse preconceito de aceitar que a pessoa está doente e que precisa fazer esse tratamento. Uma vez meu irmão, que é da área de saúde, me falou que devemos sempre observar, acompanhar, dar atenção e cuidar dos depressivos,
porque sim, eles podem ser um suicídio em potencial. Isso procede? Sim, Lombardi, isso infelizmente procede, porque a pessoa ela vai chegando num ponto de desânimo e num ponto tão de dor emocional tão grande, tão grande, tão grande, que ela não consegue ter forças de reação, ela acha que ela não consegue reagir. E às vezes a única solução que ela enxerga é o suicídio. Então muitas pessoas que cometem suicídio, sim, eram depressivas, e com um tratamento adequado, com acompanhamento de um profissional que está ali, que dá toda a atenção, que está voltado para essa pessoa, poderia ter salvo essa vida. Então, isso é muito sério. Por isso que eu chamei a atenção para vocês hoje, para a gente bater um papo a respeito de depressão. Tomo medicação há 12 anos. Será que algum dia eu vou poder viver sem essa medicação? Michele, depende. Se você faz um acompanhamento com um profissional, né, com um psiquiatra e com um psicólogo, a gente precisa entender qual é a questão da tua depressão, porque se ela é uma depressão só endógena, né, muitas vezes você precisa tomar essa medicação para o resto da vida. E tudo bem, eu não tenho tireoide, eu tomo um comprimidinho para tireoide todos os dias de manhã. Então, talvez se for uma depressão endógena, sim, né, você talvez tenha que tomar para o resto da vida. Mas se não for, se for só uma questão de manejo, né, os profissionais que trabalham com você talvez possam trabalhar alternativas para esse desmame, né? Mas aí é uma questão que você tem que conversar com os profissionais que te acompanham para eles poderem te orientar melhor. Sim, a medicação quântica, né, Amiris, ajudou bastante. Na verdade, eu ia falar um pouquinho disso, né? Existem muitas coisas que a gente pode unir ao tratamento, né? E justamente existem a gente chama, né, dos florais quânticos, existe o reiki, a acupuntura, a meditação, né? Existem várias pesquisas dizendo que tanto a medicação quanto o reiki ajudam profundamente na depressão. Então, existem várias coisas que a gente pode unir, mas antes de unir a tudo isso, precisamos falar a respeito de depressão. A gente precisa quebrar esse tabu, Camila. Isso aí. Me ajuda nessa, por favor. Vamos falar sobre depressão. Não vamos ter vergonha disso, gente, né? Então, porque se a gente for ver quantas pessoas hoje estão sofrendo caladas em sua casa e simplesmente poderiam estar sendo acompanhadas por um profissional e estarem sendo aliviadas em suas dores. Vocês percebem como isso, para a gente que trabalha com saúde mental, quanto isso é angustiante? Saber que talvez, né, uma medicação, uma terapia pode simplesmente que a pessoa cometa um suicídio ou que talvez passe por uma crise de ansiedade maior. Porque isso que eu quero dizer para vocês, a depressão ela pode ser representada de várias formas. Uma mãe que acabou de ter o bebê pode ter uma depressão pós-parto. Quem já ouviu falar de depressão pós-parto? Olha para ela estar super feliz. Aí você chega para essa mãe que acabou de ter o bebê, que era para estar super feliz, você fala assim: "Nossa, que ingratidão. Você está desse jeito e você acabou de ter uma criança saudável". Não é ingratidão, é depressão, é doença, isso tem que ser olhada com atenção, né? Então existem aquelas depressões que são aquelas depressões que você vê a pessoa tá ali, se sente meio anestesiada emocionalmente, né? Se sente meio desanimada, mas está vivendo. Aí a pessoa fala assim: "Ah, eu acho que eu ando meio depressiva". Você fala: "Imagina, você tá ótima. Vai lá, vai no salão, se arruma, vai pra academia que você melhora". Só que a pessoa faz tudo isso e ela continua sentindo aquela coisinha ali o tempo todo. Isso é uma depressão. Depressão não é necessariamente aquela pessoa que está jogada na cama, ali com aquele estereótipo muito forte. Mas isso que eu tô falando para vocês, a depressão às vezes pode ser. Existe uma depressão que as pessoas nem colocam muito atenção, mas existe, né? Nos países onde tem os invernos muito longos, as depressões sazonais, que a gente chama, a depressão do inverno, e quando tá mais o inverno, né? Quando tá mais escuro, a gente libera menos neurotransmissores de bem-estar, porque tá na hora da gente dormir. E quando o cérebro vê aquele inverno, aqueles dias mais cinzas, percebe se nos dias mais cinzas você não está mais triste. Então você imagina aqueles países que tem aqueles invernos
muito longos, essas pessoas também sofrem de depressão. E aí sim também precisam ter algumas subterfúgios para isso. Infelizmente no Brasil ainda se fala pouquíssimo de depressão, mas lá fora a gente já está falando bastante disso e está na hora da gente falar aqui dentro também. Quem procurar primeiro em caso de depressão, psiquiatra ou psicólogo? Na verdade, você deve procurar os dois ao mesmo tempo, né? Vê aquele que você se sente mais à vontade, porque assim, o psiquiatra ele vai agir dando a medicação ao psicólogo te atendendo. Então, na verdade, não tem uma ordem qual você vai primeiro, você tem que ir aos dois. Vá aos dois. E se por acaso você procurar um psicólogo e ele falar assim pra você, não precisa, vamos ficar aqui só na terapia e vamos ver o que a gente dá? Não, gente, vamos ter a responsabilidade. Eu oriento muito, né, os psicólogos recém-formados para ter muita responsabilidade a respeito disso. Então procura os dois, marca os dois e vai nos dois ao mesmo tempo, tá? Seria muito interessante se os demais médicos tivessem essa sua visão e tentassem mais que seus pacientes fizessem acompanhamento psicológico. Rose, eu penso exatamente desse jeito, né? Tá na hora da gente começar. Quando a gente fala de não existe competição, eu não quero competir com o psiquiatra, eu não quero competir com o médico, eu não quero competir com isso, eu quero a saúde do meu paciente. Então, um trabalho em conjunto e um trabalho amoroso. Quem me conhece sabe que eu sou persistente nesse trabalho, eu dou muita atenção para isso, porque sim, eu sei o prejuízo que é essa doença pode trazer na vida dessas pessoas, e eu sei o benefício que um tratamento muito bem feito faz. Existem vários pacientes que chegam pra gente tomando medicação já há muito tempo, muito tempo mesmo, e eu percebo que a pessoa já tá boa, que já dá para fazer o desmame. Eu pego o telefone, ligo pro psiquiatra e falo aí, vamos trabalhar juntos? Vamos fazer esse desmame dessa medicação? Vamos fazer esse paciente disso? E às vezes simplesmente eu percebo que o paciente precisa disso e tudo bem. E aí simplesmente a gente tira esse estigma da medicação e a gente fala, assim como eu que tomo meu remédio da tireoide todos os dias, por que não tomar esse comprimido se isso faz tão bem assim, né? A crise de ansiedade é muito ruim, né, Ká? E às vezes ela tá ligada, na verdade, a uma questão de depressão. A ansiedade, às vezes, ela pode ser um indício de algo que tá. Você sabe assim, aquela febrezinha que vem antes de você ficar doente? Às vezes a ansiedade, ela é esse sinal que tem alguma coisa chegando ali. E às vezes a gente não coloca atenção, eu só tô tendo ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa assim mesmo, é normal. E às vezes não é normal. Por isso que não tenham vergonha de falar com o psicólogo. O psicólogo ele tá ali sem julgamento nenhum. Ele tá ali pronto para ouvir, pronto para te acolher, pronto para olhar para você e dizer o seguinte: vamos lá, tamo junto. Né? E muitas vezes ele consegue fazer com que você trabalhe sua crise de ansiedade e ela não vire algo pior. Tá bom, gente? Aí você fica triste, né? No frio eu sou uma pessoa solar, eu falo, você também, as pessoas também ficam. Nessa quarentena tem aumentado os casos. Quais são os mais frequentes? Na quarentena nós tivemos um aumento muito grande de depressão, simplesmente porque nós estamos sem o contato social, pelo menos deveríamos estar em casa, deveríamos, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa, se cuidando, mas como a gente está com uma baixa, né? Tá dando uma baixa de dopamina, porque dopamina é um dos hormônios, dos neurotransmissores, hormônios, que são recarregáveis justamente com essa questão do convívio social. E como a gente está sem convívio social, o que está acontecendo? Está tendo uma baixa de dopamina. E aí as depressões, e aí a dopamina se liga à serotonina, e tem menos endorfina, e aí nós estamos tendo bastante casos de depressão endógenas, essas depressões causadas justamente pela falta desses neurotransmissores. Está bem grave essa situação, na verdade. Minha filha, quando do pai, eu passo o fim de semana dentro do quarto, na cama. Parece que só funciona de segunda a sexta e depois inverno. Bom, isso vale a pena uma atenção, hein, amor? Vamos, marca um papo com o psicólogo para ele te orientar, para ele ver o que está acontecendo com você. Se isso é uma depressão causada justamente porque você fica
sozinha ali, se tem uma depressão velada, ou se é, na verdade, simplesmente porque você quer ficar sozinha com você, né? Por isso que um profissional batendo um papo com você, ele consegue te orientar se isso é um caso de depressão ou só um caso de recolhimento, que pode acontecer também. Vamos lá, em janeiro de 2019 fui diagnosticada com depressão, tomei Rivotril, diazepam por 4 meses. Não aceitei essa condição e procurei ajuda e autoconhecimento. Fiz curso de Reiki e busquei autoconhecimento. Busquei a cura. Isso aí, Batira, né? Que tal? Você fez o tratamento também com a medicação, né? Porque também a gente precisa entender que a medicação também é necessária, né? Quando minha ansiedade ataca, me falta ar, o coração acelera e me machuca um pouco. A liberação de adrenalina com cortisol dá essa sensação, e é muito ruim essa sensação. Numa hora dessa, controlar a respiração, fechar os olhos, né? Mas procura um profissional para você bater um papo, eu acho que vai ser muito importante. Não tenho vergonha, mas tenho medo de me fazer de vítima, não quero passar por essa impressão. Vítima por quê? Por que passar por vítima? Não, isso não é passar por vítima, não. Na verdade, o que você precisa, sim, é bater o papo com alguém para poder entender melhor o que significa isso, para você conseguir compreender melhor tudo que está acontecendo. Gente, eu sei que esse tema é muito legal e eu vou falar semana que vem de novo deles, né? Vamos continuar falando sobre depressão. Então, vamos fazer o seguinte: eu estou com vocês às 21h30 para a gente falar mais sobre depressão, para a gente falar mais sobre estigmas. Eu vou chamar a doutora Paula para bater um papo. Camila Pinheiro, se você quiser entrar com a gente para falar um pouquinho a respeito de depressão, para você bater papo com a gente também, vai ser muito bem-vinda. Todos vocês são extremamente bem-vindos. Eu, infelizmente, preciso encerrar essa live de hoje, mas essa última depois eu respondo para vocês. Mas sim, existem que nos ajudam bastante. O Reiki é uma delas, autoconhecimento, acupuntura, tudo isso. Gente, gratidão imensa. Hoje eu vou ficar devendo o nosso Reiki para o universo, porque vai derrubar a live daqui a pouquinho. E assim, gratidão no fundo do meu coração, gratidão a cada um de vocês, gratidão Camila Pinheiro por estar aqui com a gente hoje e por nos apoiar nessa causa. Gratidão a cada um de vocês que trouxe o seu depoimento. Gratidão ao pessoal do Facebook. Gente, terça-feira estamos aqui. Eu, Camila Rabin, Camila Pinheiro, se ela aceitar, a nossa doutora Paula, para a gente bater mais um papo a respeito de depressão. Um grande beijo, tá bom? E amanhã, o quê? Do YouTube, porra. Gente, vai lá no nosso canal do YouTube, para quem perdeu, também te amo, tá? Vai lá, quem perdeu alguma das nossas lives, quem quiser acompanhar desde o comecinho se perdeu, vai lá no nosso canal do YouTube, que é @Instituto Kuanin. Aciona o sininho para vocês receberem as nossas novidades. Assiste todas as lives que a gente perdeu e sejam bem-vindos ao universo do E amanhã nós estamos aí, pô. E amanhã, às 21h30, nós estamos aqui de novo para falar sobre... Amanhã nós vamos falar do ciclo do sucesso ampliado. Amanhã o Rolando vai falar sobre o ciclo do sucesso ampliado, beleza? E aí, segunda-feira tem Fala Meu Coach e terça-feira estamos aqui de novo falando de depressão. Um grande beijo, vão derrubar minha live. Tchau, tchau, gente. Boa noite.